Fala, irmãos, boa noite, a paz do Senhor a todos vocês. É com muita alegria que nós iniciamos hoje aqui, de novo, nessa quinta-feira fria, gostosa, né, para estar junto com meus amigos e irmãos, para dar início a um Pode Crente, Minha História. E hoje nós temos um assunto muito interessante. Então, para você que está chegando agora, tá, já vou pedindo para você, para compartilhar, né, para levar ao máximo de pessoas que a gente puder alcançar, né, Rafael? Porque esse assunto hoje é muito abrangente, é um assunto extenso, parece ser complicado, mas vai trazer, na verdade, para a gente uma luz, né? Nós estávamos aqui começando, no início, já conversando e tirando algumas dúvidas, porque são muitas dúvidas para serem esclarecidas. Então, hoje nós estamos aqui com o nosso amigo, irmão, pastor, psicoterapeuta, hipnoterapeuta, é isso? Isso. Hipnoterapeuta. Tá? Se você não conhece o que é isso, mas talvez você esteja aí na tua casa sofrendo de alguma enfermidade, talvez exista uma raiz dela a qual você não conseguiu identificar onde é, por que é, e você talvez esteja gastando rios de dinheiro, esteja passando por muitas aflições, tá? E que talvez você pense que não tem jeito, não tem solução. Hoje nós traremos aqui, né, tentaremos e conseguiremos explicar de uma forma técnica, né, mas também biblicamente, nós traremos essa luz para você hoje. Então, querido, você que está aí, compartilha para o máximo de pessoas que você puder. Em nome de Jesus, ajuda a gente a alavancar isso aqui e a gente voar mais alto possível para que muitas pessoas possam ser alcançadas nesse Pode Crente. Então, é com muito prazer que nós apresentamos aqui o nosso amigo e pastor Daniel. Amém? Amém. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, a paz do Senhor a todos. É com muita alegria também. Eu já quero externar meu agradecimento a Deus por esta tão rica oportunidade que está sendo concedida a mim. Agradecer ao Jameson, ao irmão Rafael. Amém. Também agradecer ao pastor Eliabe por essa abertura também. Maravilha. E de estar aqui trazendo um pouco daquilo que eu acredito, aquilo que eu busquei de conhecimento, e como pastor e psicoterapeuta, hipnoterapeuta, eu quero trazer nesta noite a importância da fé e da ciência. E como as duas podem, Jameson, caminhar juntos, não uma brigando com a outra, mas uma tendo um benefício para ajudar as pessoas. Então, você que está aí comigo, junto conosco nesta live, nós iremos juntos identificar a sua enfermidade. Qual é a sua enfermidade nesta noite? Talvez você está nos ouvindo, você está com uma enfermidade. E nós iremos, dentro da ciência e da fé, trazer um pouco deste conhecimento, identificando, irmão Rafael, os pontos comuns entre a fé e a ciência. Primeira coisa em comum entre a fé e a ciência, trazendo a ciência num ponto das doenças psicossomáticas. Não a ciência do que o homem está mostrando, querendo ser maior do que Deus, não. Mas a ciência que é da sabedoria, do cuidado com cada ser humano. Então é esta ciência que eu quero apresentar nesta noite, nesta live, nesse podcast, né? Pode Crente. Pode Crente, né? Glória a Deus. Pode Crente. Pode Crente. Então, identificar os pontos em comum. O primeiro ponto em comum é que eles trabalham para o benefício das pessoas. Sim. A fé, ela tem um papel primordial na saúde mental, física do ser humano. Assim como a ciência, ela trabalha nessas questões. Outro ponto importante, classificar a importância da fé, tanto na questão da ciência, quanto na questão da fé, das doenças psicossomáticas. Porque se você vai em determinado médico, psicoterapeuta ou um psicólogo, você tem que acreditar que ele vai te ajudar. Assim também a sua fé. Quando você vai à casa do Senhor, você vai numa igreja, você tem que acreditar que lá está Deus
E tem o poder para resolver os seus problemas. Tem o poder para resolver os seus conflitos. Então, observa que é algo que estão em comum e acordo entre a fé e a ciência. Outro ponto importante que eu quero destacar. Tanto a fé como a ciência trabalha por meio de sugestões. Um exemplo, Jesus pergunta para aquele cego, tu queres ser curado? Então ele perguntou, ele trouxe uma sugestão para aquele cego. Assim também é a ciência dentro da psicoterapia, holística, hipnoterapia, é dada uma sugestão. Se você acredita, você recebe o milagre, você recebe a cura. E lembrando, eu quero frisar bem nesta noite, que o nosso país, curandeirismo é crime. Então nós não estamos aqui falando que nós somos curandeiro, ou eu sou curandeiro. Porque dentro da lei brasileira, o curandeirismo é considerado na lei como crime. Então quem busca a cura é você mesmo através da sua mente, através daquilo que você acredita. Então é muito importante, você que me ouve, curandeirismo no Brasil é crime. Então eu não curo ninguém. Quem cura é Deus. É Deus. Quem cura é você pela sua fé. Amém. Amém. Ô pastor, eu queria agradecer pela sua presença aqui, por ter aceitado o convite, né? Fico muito feliz que você tenha aceitado estar aqui presente. Eu queria apresentar você para o pessoal, para os irmãos que estão nos assistindo. Nós estamos aqui com o pastor Daniel, ele é pastor aqui do Belém, do campo de Sorocaba. Ele é psicoterapeuta, ele tem licenciatura em pedagogia, pós-graduação em psicopedagogia, pós-graduação em neuropsicopedagogia. É isso? Neuropsicopedagogia. Neuropsicopedagogia. Isso é difícil. Bacharel em teologia, curso livre em psicoterapeuta e hipnoterapeuta e pós-graduado em didática no ensino superior. Nossa, divide um pouquinho com a gente. Então hoje a gente vai estar muito bem gabaritado, informado, aqui, né? bem gabaritado. Então eu peço para todos aí, fique até o final, porque a bênção vai ser grande. Hoje a gente já pôde ver um pouquinho aqui. A gente estava sentado aqui e já estava vendo um pouquinho aqui da... muita curiosidade. É muita coisa, irmãos. Muito assunto. Muito assunto. Mas é muito importante para a gente. A gente vai tentar aqui fazer um assunto mais assim, pausado, assim, para os irmãos poderem entender. Sim. Né? Para os irmãos poderem entender por parte. Tem muita gente que está nos assistindo agora, pastor, que é o seguinte, ou ela desacreditou da ciência, ou ela, na verdade, não acredita, não tem uma fé, né? E, na verdade, o senhor já deixou um ponto claro aqui, que ciência e fé andam juntos. Andam juntos. Né? E, por muitas das vezes, eu mesmo, desde a infância, muitas das vezes a gente é induzido. Já tem essa sugestão de separar os dois. Falar, olha, fé e ciência não combinam. Então, isso é uma inverdade, né? Não é verdadeira essa frase. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, pessoas que estão nos assistindo nesse momento também, que têm passado por alguma aflição, alguma enfermidade, seja ela psicossomática ou não, por muitas das vezes ela não sabe o caminho, não sabe como se conduzir, né? Como chegar a identificar, até porque talvez não consegue procurar uma medicina, porque ela fala assim, não, eu vou apostar somente na fé, entendeu? Ou ela não deposita na fé porque ela fala, não, só vou depositar na medicina porque somente a medicina é que pode me tratar. Isso é um perigo, né? É um perigo, porque se nós olharmos para aquela passagem da mulher com fluxo de sangue. Então, é um texto muito sugestivo nesta live, porque a Bíblia diz que há 18 anos ela sofria com aquela hemorragia e gastara tudo os seus bens, os seus dinheiro com os médicos. 12 anos.
gastou tudo, mas ela ouviu falar de Jesus e ela falou: se eu somente tocar na orla de Jesus, eu serei curada. Então ela colocou na sua mente subconsciente. Ela fez uma sugestão para ela fez uma auto-hipnose para ela mesma, uma sugestão. Ela lançou uma sugestão e ela creu naquela sugestão que ela lançou. Certo. E ela foi até Jesus, o texto diz que ela toca na orla de Jesus. Ali foi uma cura sobrenatural. Por quê? Porque o que a medicina não conseguiu dar jeito, Jesus deu jeito. Amém. Então você que me ouve, talvez você está gastando também as suas coisas com a medicina, mas você ainda não tentou aquele que pode resolver o seu problema. Então o exemplo desta mulher, ela é válido para nós nos dias de hoje, tempo presente. Ela gastou tudo, mas ela tocou nas orlas de Jesus com fé. Ela creu, ela acreditou. E o milagre aconteceu. Ali foi uma cura sobrenatural. Sim. Porque a Bíblia diz que instantaneamente. E é interessante que nos quatro evangelhos narra essa passagem. Só que só em um evangelho... não, eu estou confundindo os textos. Mas nessa passagem, a cura foi instantânea mesmo. A que eu estou referindo é a cura do Malco. Nos quatro evangelhos narra aquela cura, mas só num evangelho que fala que Jesus curou a orelha dele. Colou novamente a orelha. Só num evangelho. Mas aqui não, nos evangelhos falam que ela foi curada instantaneamente, o sangue cessou de jorrar. Uhum. Então, mas o que a gente vê assim é que as pessoas normalmente, às vezes por falta de conhecimento, misturam um pouco as coisas e não consegue identificar a diferença de certo tipo de doenças, né? De doenças ali ou situações que elas estão passando. No caso, né, a gente vê, às vezes ficam perdidas. Às vezes, igual você tinha falado pra gente aqui agora, até um tempo anterior aqui, que às vezes é coisa simples, está na mente da pessoa, né? Foi isso, né? Está na mente. Aí é necessário uma reprogramação mental. Ela tem que permitir uma reprogramação, porque vem questões ali da nossa infância, da nossa criação, das pessoas que lançaram sugestões para aquela pessoa, que são os pais, pais adotivos. Hoje vivemos uma realidade de pais adotivos, que é tio que cuida, sugestões de professores, sugestões de líderes religiosos também. Então, tudo isso forma um psique, seja ele saudável ou não. E dentro dessa questão das curas, identificar as curas, é um assunto difícil. Sim, sim. Né? Até para nós, eu aqui não estou como dentor, né, da verdade absoluta, estou aprendendo junto, mas é um assunto... por exemplo, tem um exemplo, assim, eu vou falar um exemplo que houve comigo. Eu quando eu era criança, no primeiro ano da minha escola, eu tinha uma professora que ela era, assim, extremamente histérica, brava. Você não podia errar, que ela apontava o dedo na sua cara e te xingava, assim, e todo mundo tinha medo. Ela tinha um caderno lá, que todo dia uma pessoa tinha que ir lá e fazer lição naquele caderno. E todo mundo morria de medo, porque se você fazer alguma coisa errada, ela apontava o dedo e gritava com você na sua cara. E era o meu primeiro ano da escola, eu lembro disso até hoje. E desde então, eu tive sérios problemas na escola. Psicossomático. Eu tive sérios problemas. Eu não, tipo, matemática, por exemplo, eu não entrava de jeito nenhum na minha cabeça. Eu ia para a escola chorando, não queria ir para a escola. Eu vejo que hoje a minha filha adora ir para a escola. Se não ir, ela chorava. E eu, sabe, assim, quando eu era criança eu não entendia nada, mas hoje eu vejo, hoje eu tenho até a imagem na minha cabeça dela gritar, apontando o dedo. Eu tinha pavor daquilo. E eu odiava a escola. Minha mãe levava eu na escola à força mesmo. Então, inclusive minha mãe tinha que pagar professores por fora, porque
Não entrava na minha cabeça de jeito nenhum, mas era o nervosismo de estar lá, de ter passado por aquilo. Hoje eu tenho na minha mente aquilo, até hoje eu tenho ela assim na mente. Você traz a memória toda vez que você lembra, vê um número, já lembra da professora. Então, aí, além desses traumas, existem os famosos toques também, né? Que as pessoas trazem consigo e que memórias da infância e que trazem toques de organizar a mesa, sair, voltar 3 vezes para ver se fechou a porta. Conferir, né? Conferir se fechou a porta. 3 vezes e ainda mexe para ver se vai abrir. Então, e trazendo um pouco do meu testemunho, eu não, assim, o meu testemunho é forte, eu não vou contar tudo, mas uma breve parte dele, a questão que eu sofri uma doença psicossomática, que foi uma depressão numa época, determinado momento da minha vida. Nesse período eu não conhecia Jesus, eu frequentava a igreja católica e simplesmente foram 2 anos investindo na medicina, na ciência. Observa que eu fui buscar a ciência, eu fui buscar a medicina, Jameson. Quando eu estava lá no catolicismo, eu fui semelhante a esta mulher que buscou a medicina. Então, fiz acupuntura, psicólogo, tantas outras terapias. E foram 2 anos e eu não via resultado. Eu não via. Assim, de eu começar a tomar 3 medicamentos, de manhã, à tarde, à noite, e cada vez que passava no psiquiatra, a medicação aumentava cada vez mais. Aí, solução para melhora. Não tinha. Mas por quê? Porque era uma sugestão que estava na minha mente. Uhum. Aí eu falei, comigo mesmo, eu vou ver se Jesus dos crentes, ele vai resolver o meu problema. E a princípio, eu nunca pensei em ser crente. Talvez você que me ouve nesta noite, talvez você também não pense em ser crente. Mas você precisa ser curado de algo que te incomoda, que te atrapalha. Assim como eu, que aquela enfermidade me atrapalhava. Aquela depressão me atrapalhava. Eu falei, se o Jesus dos crentes, ele cura, eu vou começar a frequentar uma igreja evangélica. Aí Jesus me curando, olha a minha sugestão. Jesus me curando, aí eu pego o barquinho novamente. Mas bem sabemos, estamos aqui diante de homens de Deus, que uma vez tendo contato, glória, uma vez tendo contato com Jesus, sentindo a graça do Espírito Santo, daquilo que Jesus é capaz de fazer na nossa vida, a gente não consegue mais largar. É verdade. E ali eu comecei a ir na igreja evangélica por causa daquela depressão. E eu comecei a receber sugestões de Jesus na minha mente. Observa que foi uma troca de mentalidade. Eu substituí um pensamento que eu tinha e substituí pelos ensinamentos de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só em mim tu terás vitória, né? E tantos outros, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aquelas sugestões de Jesus, porque aqui está as sugestões. Já foi preenchendo um vazio. Já foi preenchendo aquilo que foi uma substituição no meu subconsciente. E ali a cura começou a surgir. Aí eu comecei a receber a cura. A cura daquele estado debilitado que a minha mente estava. Porque eu acreditei, eu ativei a minha fé. Não vamos dizer, né, usando a palavra no Jesus dos crentes. Que hoje, graças a Deus, é o meu Jesus também. Glória a Deus. E que é o seu Jesus também, que você que me ouve aí, que você é convidado a abraçar esse mesmo Jesus, a qual nós apresentamos nesta noite, um Jesus que nós temos a fé plena nele. Mas se a fé, observa, que foi ao contrário, vamos pegar assim, ao contrário não,
eu fui na medicina e não deu o resultado, eu fui até Jesus. Mas talvez eu estou falando com pessoas que estão com Jesus, mas estão com enfermidade. Observa, estão com Jesus, mas estão enfermas dentro da casa de Deus. Sim. E quando nós lemos a palavra de Deus, aí a gente lê lá em Isaías que ele levou todas as nossas enfermidades. Aí vem o questionamento, mas por que eu estou enfermo? Né? Então aí entra aquela questão, qual é o tipo da sua enfermidade? Jesus está tendo culpa da sua... Né? Muitas vezes nós queremos culpar Jesus pela nossa enfermidade. Ou falar, Jesus, você não está vendo essa situação? Ou porque eu, né? Porque eu, Senhor. Porque eu. Logo eu. Como se ele tivesse colocado na gente aqui. Como que se ele tivesse colocado. Então, a sugestão é o contrário. Né? Ele levou já. Ele levou, mas basta você acreditar na sugestão. Sim. Ele já levou. Eu queria que você explicasse para o pessoal que está assistindo doenças psicossomáticas. Muito bem. Você detalhasse um pouquinho para o pessoal entender. Porque aqui nós estamos falando de doenças psicossomáticas, mas o que é isso daí, assim, mais com detalhes, assim, ou exemplos disso daí? E também falar um pouquinho mais sobre sugestão, para o pessoal poder entender. A gente está utilizando essa ferramenta. Essa ferramenta de sugestão. O que seria isso daí? E antes dele seguir, Rafael, não cortando você aí só, eu queria dar um exemplo também. Sim. De algo que aconteceu comigo ontem, tá? Isso é forte isso aí, gente. Sabe por quê? Recebe aí. Tem gente que está assistindo a gente agora no momento, tem pessoas aí, irmãos, que talvez desacreditou disso aí. E eles acham que esse assunto, junto hoje, fé e ciência, não combinam de forma alguma. De forma alguma. E eu tenho a plena certeza que combina. E hoje, que combina tanto que eu comecei a ser sarado hoje de algo. Glória a Deus. Por quê? Glória. Eu fiquei... Isso é verdade, gente. Faz 1 ano que eu estou para fazer uma cirurgia. 1 ano. E esse 1 ano eu venho sofrendo preocupado. Com preocupação. E sentindo coisas que talvez não existam. Entendeu? Imaginária. Que eu fico investindo naquilo ali. É isso. Hoje que eu fui fazer o exame de sangue. Eu só tirei o negocinho aqui, o curativinho. Mas hoje que eu fui fazer o exame de sangue para fazer o preparatório para a cirurgia, porque eu tenho que fazer essa cirurgia. E tem pessoas que estão assistindo e estão pensando assim, nada a ver esse assunto aí de fé e ciência. Ou eu vou para o hospital ou eu vou para a igreja. Não existe as duas coisas. E existe, eu preciso me tratar. Eu preciso me cuidar. Né? E isso até para um homem falar é difícil, porque homem é mais difícil ir numa medicina, recorrer à ciência do que uma mulher. Porque mulher tem mais frequência para isso, né? Homem não. E hoje eu vejo, e isso eu acredito que ontem eu estava me sentindo um pouco mal, um pouco ruim, e aí eu cheguei na minha esposa e falei, olha, eu preciso dar um jeito na minha vida, eu preciso me tratar, eu preciso cuidar daquilo que foi diagnosticado, entendeu? Eu preciso começar o meu tratamento. E ela falou assim, você precisa mesmo. Sabe? E eu fiz a auto-hipnose em mim e ela também me deu a sugestão, você precisa. E nós fomos para o quarto, nós pegamos exames e nós colocamos na cama e eu com angústia, eu falei, meu Deus, eu não gosto nem de pegar nisso, porque eu não quero. Sabe? Eu não queria mais pegar naquilo. Eu comecei a pegar e os exames tudo lá, 1 ano está parado. Fez 1 ano certinho agora em maio. E aí eu tirei os exames, peguei e falei, eu preciso fazer isso. O senhor acredita que eu fui te fazer depois que eu peguei os exames, que eu elaborei o que eu ia fazer, eu já comecei a me sentir melhor? Olha. Você acredita? Não, de verdade. Eu já comecei a me sentir melhor. Eu comentei com você quando eu cheguei, né? Sim. Que ontem eu me senti um pouco mal, tal. Mas já era do estresse, daquilo de ficar pensando e acumulando aquelas coisas dentro de mim. O estresse, né? O estresse. E eu já comecei a me sentir mal. Só que depois que eu elaborei um plano, que eu falei, não, eu preciso tratar, então eu vou tratar, eu acredito que vai dar certo. Assisti até a imagem fazendo a cirurgia ontem, coisa que eu não conseguia fazer. Olha. Você entendeu? Então, hoje eu já me sinto que eu já estou no processo de cura, de tratamento. Então, é para as pessoas entenderem que eu estou passando isso, para eles entenderem que combina, que a gente precisa dar o passo e precisa acreditar.
Precisa para a gente acreditar. seguir. Então, por isso que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se acredita. Sim. Então, isso é fé. E nós temos que entender que Jesus, ele requer de cada um de nós que nós cuidemos da nossa alma, do espírito e do corpo. E nós temos visto que, infelizmente, é um tabu de uma pessoa procurar, tem vergonha, a questão é a vergonha de procurar um psicoterapeuta, um psicólogo, um hipnólogo, é vergonha. O que vão falar de mim? Essa semana um pastor entrou em contato comigo, ele pediu o número de um psicólogo. Ele sabe que eu sou psicoterapeuta, mas pela intimidade, então ele pediu. Então ele teve a coragem, observa que ele teve a coragem. E ele disse, é para mim, pastor, é para mim. E eu falei, parabéns. Sim. Reconhecendo que precisa, que nós não somos super-heróis. Isso mesmo. Então nós precisamos da ciência. Deus deu a sabedoria, então é cuidar. Se nós não cuidamos do nosso corpo, como que nós vamos, principalmente eu, pastor, dirigente de congregação, como que eu vou cuidar das ovelhas que é do Senhor? Então eu tenho que estar bem psicologicamente, fisicamente, em todos os sentidos eu tenho que estar bem, porque senão eu não consigo cuidar das pessoas. Entrando nas duas questões. Isso, doenças psicossomáticas. Isso. Dá um exemplo para a gente. Vamos lá. Pessoal. Dor de cabeça constante. A pessoa está no trabalho, é um trabalho exaustivo e ela tem sempre dor de cabeça. Uhum. Acaba sendo uma doença psicossomática. Nervosismo, dor no estômago. A pessoa tem dor no estômago constante. Por causa de sistema nervoso. Doenças psicossomáticas. Os derrames que está em número 1 de morte no Brasil é o derrame. Derrame cerebral. E o que causa o derrame cerebral? É o nervosismo no extremo. Ah, é mesmo? Olha. É o nervosismo no extremo. É uma alteração tão grande no estado de nervosismo que as veias estouram do cérebro. Eu pensava que era algo físico, assim, alguma coisa. Não, é o nervosismo. É psicológico, então. É psicológico, o derrame é psicológico. Não tem uma influência com, por exemplo, o estado físico da pessoa? Tem consequências, né? Tem consequência, mas a questão do derrame é mais emocional. É um nível de estresse muito alto. Meu Deus. Olha aí. Por isso que Jesus, a angústia de Jesus ali no Getsemane, segundo a medicina, nenhum ser humano ele suporta aquela angústia que Jesus, que foi tem um nome certo, quando ele derrama aquelas gotas de sangue. Sim. E então, pela medicina, nenhum ser humano suportaria. Ali seria um derrame cerebral instantâneo de Jesus. Mas como Jesus é Jesus, né? Obrigado. Oh, glória. Obrigado. Jesus é Jesus. Então, psicossomático é aquilo que vem da mente. Da mente. Tudo que é emocional. A pessoa gerou aquilo, aquela sugestão, alimentou aquela sugestão. Tá, aí você disse você falou agora há pouco aqui sobre sugestão. Aquilo que são coisas que vêm. Que você recebe. Que a gente recebe. Pela audição. Pela audição. Sim. Né? E você transforma aquilo na sua mente de uma forma que te prejudique. É isso? Como que funciona? Como uma verdade. Aí como ela uma verdade. toma como uma verdade, que é a fé. A fé é o quê? É você acreditar em algo. A fé. Então, por isso que o ambiente, não tem um texto bíblico que diz que as conversações influenciam os bons costumes? Sim. Então, as conversações São influenciam. as sugestões influenciam. Então, tem um ditado popular que conhece com quem ela anda, né? Sim. É igual quando você vai... Diga quem anda, que eu direi quem tu és. Quando você vai, assim, morar numa cidade, você
daqui a pouco você começa a falar igual. Sim. Aquela pessoa. Você muda o seu sotaque meio parecido com o da pessoa, né? Eu sou pernambucano, mas eu sou paulista praticamente. Paulista. E como que muda, e como que faz essa, e como funciona isso dentro para você que está nos ouvindo, como que funciona? Você tem que criar o hábito de sugestões positivas. Dentro da ciência, observa que tudo caminha, a fé e ciência, para que crie um hábito em nossa vida. Nós temos que praticar algo 21 dias. Em média, 21 dias você praticando algo, você cria um hábito no seu subconsciente. Sabe quem falava isso para mim? Era meu gerente. Ele falava isso para mim. Ele falava assim, tudo que você for fazer, faça por 20 dias. Se você fizer por 20 dias, nunca mais você vai deixar de fazer aquilo. Isso é verdade também. Eu também tenho um exemplo disso. Os gerentes de empresas usam isso daí. Eu lembrei agora que você que está nos ouvindo, vá para a igreja 21 dias. 21 dias. 21 você dias. Não sai mais. Até tem lá, né, a batalha espiritual de Daniel, né? Foram 21 dias. Olha aí. 21 então dias, o número sugestivo. É sugestivo, 21 dias. Mas o 21 dias, talvez ele dizia para você, talvez sem conhecimento, ou talvez com conhecimento. Mas um hábito... como que eu faço um atendimento terapêutico e usando... O que é a hipnose? A hipnose é uma ferramenta de trabalho do psicoterapeuta. Então, a hipnose é uma ferramenta, como um lavrador tem a sua ferramenta de trabalho e demais profissões. Então, é uma ferramenta de trabalho, além de trabalhar com florais, óleos essenciais, são ferramentas também. Faço atendimento, eu atendi um jovem com problema de pornografia, um jovem evangélico, e ele me procurou, e eu procuro fazer um protocolo de 4 atendimentos, e o atendimento, a ferramenta de hipnose, eu gravo o atendimento ali na sala de atendimento, e eu mando o áudio, a sugestão hipnótica para ele, e ele vai ouvir aquela sugestão novamente. Então, não é um atendimento que fica no consultório. É um atendimento que ele vai exercitar por vários dias, até ele se sentir melhor. Sim. Uhum. Vamos supor, uma sugestão para quem sofre com problema de pornografia. Talvez Deus está falando com alguém aí. Uhum. Sugestão. A partir de hoje eu elimino a pornografia da minha mente e dos meus olhos, porque isto é um mal para a minha saúde emocional ou a minha saúde física. Física, emocional. Então, observa, se faz uma sugestão e isso vai ficar registrado no subconsciente. Então, a sugestão é um exemplo. Louvores que trazem sugestões. Já viu os louvores? Não é por acaso que existe muito louvores que repetem muitas vezes. Uhum. Lembra de algum louvor? A vitória chegou, a vitória chegou. E começa a repetir. Não é por acaso, é porque tem o conhecimento científico por trás dos louvores. É igual os irmãos que foram batizados dando glória, glória, glória. Glória. Sim. A gente São sugestões. Existia muito essa sugestão. É a sugestão. Você tem que falar bastante glória e o Espírito Santo te batiza. Sim. Então, a evidência, igual trazendo essa questão do batismo com o Espírito Santo, a evidência de um crente batizado com o Espírito Santo é falar em línguas. E a evidência que uma pessoa entre num consultório em transe hipnótico é a manifestação pelos 5 sentidos. Colando os olhos, colando o dedo. Sim. Então, igual eu dar a sugestão, coloca a mão na Bíblia, sua mão vai ficar colada. Então, sugestão. Uhum. Então, você que nos ouve, pode mandar perguntas aí. Pode mandar perguntas a respeito das doenças psicossomáticas. Se eu não souber, eu prometo que aí eu passo para os irmãos e a gente entra em contato, mas é importante todos saírem sem nenhuma dúvida. Sim. É importante estar esclarecido todas as dúvidas. Então, a sugestão. Louvores são sugestivos, quando começa a repetir muito. E
Pregadores que usam a palavra de Deus, ele usa sugestões, ele repete. Já viu pregadores que repetem? Ou até manda os irmãos repetirem? Não é errado, porque ele está lançando uma sugestão e a pessoa, com fé, ela está acreditando. Mas a fé, essas sugestões, ela antecede a fé ou ao contrário? Por exemplo, assim, no sentido de a pessoa lança aquelas sugestões e a fé sua vai aumentando, ou você precisa ter fé primeiro? É junto. Vamos supor, Deus vai abrir o mar para você passar. A pessoa geralmente ela vai gritar, amém. O que é o amém? Eu aceito, eu concordo, eu creio. Uhum. Então é automático. Então a sugestão, quando a pessoa aceita, ela é instantânea junto. Assim como a cura de Jesus é instantânea, quando Jesus quer curar, Só que tem muita gente, por exemplo, também que aceita tudo, mas na verdade falando só, né? Mas na verdade ela não está tendo nem conhecimento do que ela está falando, ou concordando. Existe isso também, né? Existe isso também. Então, existem os dois lados. Ou aquele que ouviu a sugestão, mas para ele não teve sentido nenhum. Sim. Não fez sentido nenhum. Então, quem que vai receber o milagre? Quem que vai receber a vitória? Seja ela uma cura física, uma cura espiritual, vai ser aquele que acreditou. Sim. Então, isso é... Então, independente a questão da sugestão, ela não depende de ser crente ou não. Isso que é importante também. Isso que eu ia falar. Você que está nos ouvindo, aqui a questão da fé e ciência. A sugestão, ela não depende de você ser crente ou não. Porque aqui nós estamos trazendo uma questão, uma utilidade, vamos dizer, uma utilidade pública hoje. Então, por quê? Porque todo ser humano ele tem uma fé, que é a fé natural. Então, a fé natural é a fé que ele acredita em determinadas sugestões. Um exemplo, a fé natural, a pessoa vai prestar um concurso público amanhã, e ele vai com a convicção que ele vai passar. É uma fé natural. Sim. Então, a sugestão ela é válida para todo ser humano. Tanto, por que muitas pessoas entram para o caminho do mundo das drogas? Foi uma sugestão errada. Sim. A qual é lançado, o inimigo lança sugestão. Nós, seres humanos, a gente é muito, assim, como eu posso dizer, influenciável, né? Sim. Quantos por cento de influenciável, assim? No caso, eu digo assim, no sentido, a gente recebe sugestões, a gente é 100% das sugestões que a gente recebe, ou assim, a gente nasce assim com uma percepção, você fala, para filtrar? Uma percepção própria para filtrar. Como que é essa? Aí entra a questão da influência, você conhecer a si mesmo. Aí entra num ponto muito importante. Quando você se conhece a si mesmo, você sabe, se você está em determinado lugar, assistir determinada coisa, você vai ser influenciado, você não vai. Então, você tem que conhecer a si mesmo. Então, você sabe o lugar que você vai ser mais influenciado, de 0 a 10, quanto que você tem que saber. Uma pessoa que está se libertando do vício da bebida. E ela recebe um convite para ir numa festa, onde vai ter bebida alcoólica. E ele vai saber, eu não vou porque eu vou ser influenciado. Aí é 100% influenciada. Uhum. Então, a pessoa conhecer a si mesmo. Então, a influência, tem pessoas que são influenciadas dentro da casa de Deus. Já viu aquela pessoa, aquele crente que ele é levado a qualquer evento? Sim. Então, é o crente que ele é influenciado. Já. Ele é influenciável, né? Tudo influencia ele. E é um perigo. Igual uma esponja, ele absorve tudo. É verdade. Uma ministração, uma pregação. Uma pregação você tem que filtrar.
o que é bom. Eu sempre uso o termo na igreja, aquilo que não interfere na sua salvação, não julgue o irmão, não julgue o pregador. Não interfere, você tem um conhecimento mais elevado. Então, essa questão da influência. E hoje as mídias nos influenciam. A todo instante, né? Tudo. Um líder pode nos influenciar, né? Falar até ser igual o líder, sentar igual o líder. Então aí entra outra palavra dentro eu quero ser igual ao meu pastor. Eu trabalho em Glória a Deus. Olha, irmão, eu trabalho em supermercado. Eu vou falar para você, está cheio de sugestão lá dentro para você comprar. Olha aí. Cheio de pegadinha lá que entra no consciente da pessoa para ela poder, né? Até as músicas, né, que tocam, as músicas que tocam lá dentro. Hoje em dia, você pode ver, se você entrar dentro do supermercado, o teto é preto, é tudo padrão, você pode ver. É preto, luz amarela, amarelada, a temperatura hoje os supermercados. Não, hoje os supermercados. Não fala o nome do supermercado. Não, é geral, é uma coisa técnica, que eles estão descobrindo, que na verdade já descobriram, mas eles estão mais atentos a isso, que a cor da luz, ela muda ela deixa o vermelhinho mais vermelho, o azul, então deixa o produto mais bonito para você comprar. Sim. Entendeu? É o marketing digital, então, né? Isso, então a temperatura da luz, ou preto, né, de você, porque quando você pinta de preto, o teto não te incomoda, você percebe mais o que está na sua frente, a cor do piso, a temperatura do ambiente, coisas que levam a... Tira a sua atenção, na verdade, do local, do você prédio, e você passa a ter atenção apenas nos produtos. As prateleiras são pretas, porque antigamente era branco, agora são pretas porque eles querem que o produto apareça. A luz apague você. Então, dentro tem também. Então, dentro da questão de trazer a empatia das pessoas, trazer para si, entra a questão do rapport. O que é o rapport? É o espelhamento. Né? Nós estamos aqui fazendo um rapport. Né? Eu já fiz esse rapport. Que é o PNL. Então, dentro já fiz isso. da psicoterapia, trabalha muito a PNL também, a programação neurolinguística. Então, dentro da neurolinguística tem o rapport. Você ganhar aceitação. Então, dentro da cura, você tem que criar um rapport consigo mesmo, de aceitação. Falar, eu reconheço que eu preciso de uma cura, de um milagre, e eu vou aonde tem sugestão que vai me ajudar nesse... Tem um ditado também que diz assim, que os nossos amigos têm que ser melhores do que nós, para mim aprender com ele. Então, nós temos que ter amigos que vão nos impulsionar, ou que são amigos de Jesus também, né? Sim, também é muito importante. E aí aquela questão também, a questão, por que as pessoas vão à igreja? Por que as pessoas vão procurar um médico? Né? Por quê? Porque querem resolver um problema, um conflito, uma dificuldade. Por que eu fui à igreja? Para resolver um problema que eu estava. Então, é errado isso? Não. Então, tanto a ciência como a fé, a religião, ela tem esse benefício de ajudar pessoas. Eu queria que você ajudasse a gente a entender, até o pessoal que está assistindo, a separar uma coisa. Porque existem outras, não vou especificar nenhuma religião aqui, mas pode, né, que usam, ou vamos explicar religiões, até mesmo no meio evangélico também existe isso, que usam essas sugestões para dizer que a cura é milagrosa. No caso, que não tem assim, se aproveita um pouco. Sim. Dessa Sim, vamos forma até exagerada. Rosa ungida. Pode citar alguns nomes aqui? A gente só não pode citar o nome das igrejas. Não, da igreja não, nós não vamos citar. Mas tem, isso está no nosso dia. Está no nosso dia a dia. Rosa ungida, água do poço de Jericó, né? Vamos dizer assim. Sim, sim.
Então, observa que isso são sugestões. Sugestões que eles dão e a pessoa, pela fé, ela acredita realmente. Passa a acreditar que aquele objeto desencadeou, eu tenho uma chave para virar o gatilho. Né? Aí, o que acontece? Aí, muitas vezes, acontece a cura psicossomática, porque pela fé dela. Sim. Porque as pessoas depois contam o testemunho e dizem que realmente foi curado, que realmente tal, mas isso foi a fé. Foi a fé, foi a fé dela. Sim. Observa que não teve, porque aí é uma cura psicossomática. Porque se nós olharmos pelo conceito bíblico, fala é impossível, porque né, a Bíblia deixa bem claro que nós vivemos pela fé, não por vista. Sim. Então, mas para chegar nesse amadurecimento, leva tempo de você. Agora, se eu apresentar algumas questões aqui, será que a sua fé está tão amadurecida a ponto de passar o que Jó passou? Então, aí quando nós fazemos essa reflexão, mas a pessoa foi curada porque ela acreditou que aquela água... Sabe qual é o nome disso? Placebo. Quem já ouviu falar de placebo? Já. Você que está nos ouvindo. Placebo é algo que eu já usei muito com meu filho. O meu filho, ele era... Wesley, você é uma bênção na minha vida, viu, Wesley? Ele sabe disso? Eu te amo em Cristo Jesus. E vai como pai hoje também. Não sei se ele está ouvindo, mas ele, quando tinha a abertura da Copa do Mundo, ele estava nos anos iniciais da escola. Pai, estou com uma dor de cabeça tão grande. Mas já sabia que era a abertura da Copa do Mundo. Falei, então tá bom, eu vou lá na cozinha, vou pegar um remedinho, um dipirona. Eu ia lá, pegava água. Olha aí, já fiz muito isso. Já fez isso? Já. E mesmo que ele não estiver... se ele estiver com dor de cabeça, ele vai acreditar que ele está tomando um dipirona. Isso é o placebo. Sim. Então, o que é o placebo? É você engana a sua mente. Tem placebo aqui na hora dos cultos. Tem? Que os irmãos falam assim, aumenta um pouquinho o som, eu nem aumento. Aí ele, não, tá bom. Tá vendo? É uma sugestão. Tá vendo? Olha lá. Só mais um pouquinho. Só um pouquinho, tá bom. Então, são placebos, mas que eles colocam uma fé tão intensa naquele símbolo que eles... Chegou a minha cura, né? Chegou a minha cura e acaba sendo curado. E foi curado? Foi curado, porque era doença psicossomática. Igual o que eu falei, a minha esposa, quando ela está com dor de cabeça, simplesmente eu dou a sugestão para ela. E como que é você que está nos ouvindo aí, posso? Você que está nos ouvindo, a sugestão para aliviar a dor de cabeça. Pensa numa fruta, numa melancia grande. Isso aí a pessoa entra, ali eu faço a sugestão, pensa numa melancia. Então a sua dor de cabeça está no tamanho de uma melancia. Vamos diminuir essa fruta? À medida que você diminui, traz a imagem de outra fruta, é à medida que vai diminuindo a sua dor de cabeça. Imagina agora que a sua dor de cabeça está no tamanho de uma laranja. É sugestão. Agora você pergunta, funciona, pastor? Como que funciona, pastor? Não sei, mas funciona. Funciona, missionária Maria? Funciona. Porque é o poder da mente. É o poder da mente. Então, a Bíblia, ela afirma o poder da mente. Como esse texto de Provérbios, qual é o texto de Provérbios? 17, é isso? Provérbios 17, 22. 17, 22. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito abatido seca até os ossos. Está vendo? E ali no original o coração é alma. Sim. É a alma, a sede das emoções, dos sentimentos. Então, a Bíblia, ela mostra, e dentro, aquela mulher, aquele homem que estava... É o homem que estava encurvado há 18 anos, não é? A mulher que estava encurvada há 18 anos. Você observa que quando Jesus, ele libera uma sugestão para ela. Seja liberta
desse seu mal, que o inimigo te escravizou há 18 anos. Então, ali, ela recebeu uma sugestão de Satanás. Ela recebeu uma sugestão do inimigo e ela ficou encurvada. E a sugestão, dentro da hipnose, fazendo uma sugestão para a pessoa, se eu falar para a pessoa, fique encurvada, eu vou fazer a sugestão, ela vai ficar encurvada. E se eu não tirar a sugestão hipnótica, ela vai ficar encurvada. E Satanás, ele trabalha de uma forma, hoje, na igreja do arrebatamento, desse jeito, irmão. Ele lança a sugestão, mas ele não sai. Por quê? Porque eles têm os seus demônios. Sim. Que permanece dia e noite fazendo a sugestão para que ela não volte ao normal. E quando ela encontra com Jesus, seja liberta desse seu mal. Sugestão. A Bíblia, ela nos traz essa questão. E essa sugestão também a gente tem que tomar um cuidado, porque o senhor falando aí agora trouxe à memória algo em mim. E é muito importante para a gente com as nossas famílias, até os irmãos que estão nos assistindo, tomar cuidado, porque essas sugestões, muitas das vezes nós lançamos involuntariamente, inconscientemente. Por exemplo, você está com seu filho e fala, menino, seu demente. Menino, você é inútil. Você é um inútil, você é doente. Não sei o quê. Entendeu? Isso aí eu acho que vai, né? É uma palavra que você está lançando, não é boa. Entendeu? E eu acho que acaba, né, acarretando trazendo a consequência da doença. E dentro do conceito bíblico, é a questão da nossa boca, ela sai tanto bênção como maldição. É na questão dessas sugestões. Igual os pais que falam, meu filho é danado. Mas já pesquisou o que significa danado? Então. Né? Então, maldito. Então, a pessoa própria, ela amaldiçoa os seus filhos. Então, isso é muito sério. Mais alguma coisa? Tem alguma pergunta aí? Aqui ainda não chegou nenhuma. Do pessoal aqui, se os irmãos quiserem mandar perguntas, irmãos, pode mandar aqui que o pastor que vai o nosso para quem está chegando agora, nós estamos aqui com com o nosso pastor Daniel. Ele é pastor, psicoterapeuta e hoje está aqui para não quis falar hipnoterapeuta? Eu aprendi. Hipnoterapeuta. Tem bastante hipnoterapeuta. Tem bastante coisa. É tudo na linha da mente, né? Então, psicopedagogo, neuropsicopedagogo, psicoterapeuta e hipnoterapeuta. É melhor ele falar, né? E a gente descobre que a gente também tem um pouquinho de tudo isso, né? Ele falando assim, parece que a gente faz um pouquinho também em casa. Faz um pouquinho. Sim, né? Eu até contar você estava falando de rapport, né? Rapport. Uma vez eu fiz um curso de PNL uma vez. E daí no rapport, ele falava assim pra gente assim, todo mundo fecha os olhos. Imagine que você está numa praia, com os pés na areia, e aquele vento soprando na areia, batendo nos seus pés. E todo mundo sentia... Então, é uma sugestão hipnótica isso. Sentia a brisa. Isso, sentia a brisa, tudo certinho. E como no ambiente que a gente estava sentado, as pessoas estavam sentadas iguais. Que é o rapport. As pessoas estavam sentadas iguais. Você estava, pelo menos... Na mesma posição. Na mesma posição. Que seria sugestão isso? Também, seria não? Sugestão. Seria sugestão também. E dentro da... a gente tem, no caso eu tenho várias personas. E no meu caso, muitas vezes eu tenho como pastor, lá na igreja, eu não trato a questão da ciência, como psicoterapeuta, como hipnoterapeuta. Lá eu sou palavra de Deus, eu sou pentecostal, eu sou Jesus. Então, eu quero entrar no manto. Então, na igreja, eu não misturo... Cura divina, né? Isso, eu quero ver cura divina. Mesmo que aconteça cura psicossomática, mas é cura. Sim, lá eu não vou... irmão, você foi curar? Foi, mas não é cura de... Não, lá é Jesus curou. Sim. Jesus curou. Mas é importante ter esse conhecimento dentro dessa questão do que é cura divina, porque senão muitas pessoas estão frustradas. Como que Jesus curou e voltou a doença? Porque era uma cura psicossomática. Porque quando Jesus curou.
Então, é muito importante. Então, eu sei diferenciar muito isso da questão lá na igreja. Eu sou pastor. E quando eu preciso falar de alguma coisa, eu falo, agora eu estou falando como psicoterapeuta. Ou agora eu estou falando como psicopedagogo com você. O seu filho está com dificuldade de aprendizagem, isso. Então, sempre eu procuro falar, trazendo... Qual é a persona? Igual eu faço a live na sexta-feira. É pastor Daniel. Eu faço a live no Instagram, psicoterapeuta. Eu faço live no YouTube, psicopedagogo. Então, é bem separado, bem dividido, para não gerar confusão. Então, aquilo que eu acredito dentro da ciência, é dentro da ciência, mas o que eu acredito dentro da fé, é dentro da fé. Então, você que está ouvindo, porque as pessoas têm... muitos fazem hipnose, mas não sabem o que é hipnose, ou até tem vergonha de falar que é hipnose. Uhum. Então, nós vivemos, para você ter uma ideia, nós vivemos de 90% a 95% na hipnose e 5% na consciência. 5%. Um exemplo. O percurso do nosso trabalho todo dia. O percurso o percurso é hipnótico. Você vai automático. Até chega no sábado, você pensa que está indo no trabalho, você segue o mesmo caminho. Já Verdade? aconteceu isso comigo, Já meu aconteceu, Deus do né? céu. Isso o percurso do trabalho é uma sugestão hipnótica que fica registrada no seu subconsciente. Mas a atenção ao percurso, não. A atenção ao percurso é consciência. É a consciência que você está ali. Não bater o carro, não atropelar um cachorro, um gato, um papagaio. Então aí é a consciência. Chique. Um exemplo, você concentrado assistindo o seu programa favorito. Assistindo a live do pastor Eliabe, o culto, depois, você está tão concentrado ali na mensagem, passa alguém na frente, você não vê a pessoa, você só vê o vulto, porque você está em um estado de hipnose. Então, nós vivemos na hipnose. Então, é aquilo que... Aí, quando nós estamos mais no subconsciente, o nosso subconsciente ele tem que ser curado, ele tem que ser sarado, tem que ser coisas boas. Sim. É onde que se faz a reprogramação. E é um cuidado que a gente tem que tomar também, né, pastor? Por exemplo, a Bíblia ainda fala sobre nós prestarmos o culto racional a Deus. E aí? O que o senhor fala disso? Tem relação com o culto consciente? Sim. Porque tem muita gente que está, igual nós já tratamos aqui, né, sendo hipnotizadas até dentro de templos, dentro da igreja. Então, e o cuidado que a gente tem que tomar hoje, né? Para a gente não viver na hipnose, né? E prestar o culto racional, sabe? Ter a ciência do que a gente está fazendo, consciência. Então, aí essas pessoas que estão estão recebendo sugestões de líderes que não estão de acordo com a mensagem do Evangelho. Sim. Mas ela aceita o problema, porque tudo está na aceitação da pessoa, do outro. Porque muitas vezes nós temos o hábito de julgar a pessoa que está fazendo a ação, não é assim? Isso. Uhum. Sim. A maioria das vezes. A maioria das vezes. Mas quem que está aceitando a sugestão? É a própria pessoa. Entende isso? Claro que essa pessoa ela vai pagar um preço, né, com Deus. Mas observa que o maior culpado é a própria pessoa, que aceitou aquele placebo, aquela lavagem mental, aquela sugestão, e que nós temos vistos aí tantas igrejas, né, tantas seitas. Aí quando você volta à consciência, você fala, não, por que fazer isso, né? Sim. Ou critica até o seu líder, vamos dizer assim. Vamos trazer um assunto interessante aqui. A questão a pessoa, na manifestação do Espírito Santo, né? Que parece que entra na questão da hipnose, mas observa que a pessoa ela está num transe espiritual. Vamos dizer, um transe, eu não vamos usar o termo transe hipnótico. Isso aqui eu estou trazendo, é novo aqui, viu, irmão? É Deus entregando aqui. Maravilha. Mas é um transe espiritual. E ela tem consciência do espaço físico dela.
Eu acredito assim, eu acredito que os irmãos acreditam. Sim. Aqui não tem nenhum irmão que está na unção que sai derrubando as câmeras. Batendo na cara dos outros. Aqui eu acredito que não tem nenhum irmão assim. As câmeras nunca caíram aqui, né, Rafael? Não. Graças então é um transe né? espiritual, que ela tem consciência, ela está em consciência no ambiente físico, e ela está se alegrando no Espírito Santo, e ela está ali tranquila. Ela consegue rodar, ela consegue correr, ela consegue pular. Dentro dessa questão do ensinamento que nós acreditamos. Então, ensinamentos por aí que sai derrubando tudo, sai quebrando. Então, isso não é a fé que nós acreditamos. Nós acreditamos que o transe espiritual, a manifestação do Espírito Santo é consciente, é o culto racional. Sim. Você tem consciência. Eu muitas vezes, falando em mistério, 15, 20 minutos, eu tenho a consciência que eu estou falando. Eu ouço eu falando em mistério e eu começo a conversar com Deus. Conversar com Deus. Deus, eu não vou voltar a falar em português. Então, observa que nós temos a consciência. Assim como uma pessoa hipnotizada, ela tem a consciência. Assim, a pessoa no transe espiritual. É muito interessante isso. Então, dizer que você não tem consciência quando está na... Não, você tem consciência. Então, isso é... E tem muita gente que não sabe disso, viu? Vou ser sincero com o então, senhor. você que está ouvindo aí, então entenda isso. Vamos Você deixar tem claro. consciência do Espírito Santo na sua vida. A manifestação do Espírito Santo. Eu conheço pessoas, irmãos, que foram induzidos a sugestões que até hoje eles não compreendem isso. Ele fala assim, não, quando a gente recebe lá, é como se... Entendeu? Aí você rodopia, cai, aí tanto que vem muitas pessoas, né, que até já fica ali a postos com lençóis e tudo mais para, entendeu, suprir uma falha que ocorrer aí. Então, isso é perigoso, né? É perigoso. Então, aí nós vamos falar tem mais alguma pergunta? Nós estamos falando agora de doenças psicossomáticas, Sim. né? Aí o que a mente consegue fazer e o que ela não consegue fazer. Então, nós temos que trazer essa questão também. O que a mente, quando eu falo a mente, eu trago a questão, o que é a fé? Porque aqui nós estamos falando da fé e ciência. Então, a fé está relacionada com o pensamento, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós alimentamos. Então, a mente, o que ela não pode fazer, o que a fé não pode fazer? Ela não pode evitar a morte de uma pessoa. Então, a pessoa talvez fale, então, eu tendo essa mente poderosa aí, sou imune à morte. Não, a morte vem para todos. 100% das pessoas vão morrer, né? 100% das pessoas. E para ver Jesus tem que morrer. Aí, ó, pronto. Então não tem como, seja para a ressurreição da vida eterna, ou seja para a ressurreição do juízo eterno, vai ter que morrer para encontrar com Jesus. Sim. Então a morte é inevitável. Pela fé você não consegue ressuscitar mortos. Só Jesus. Lázaro, 3 dias lá, 4 dias. Então, Jesus dá uma sugestão. Olha o poder da sugestão de Jesus. Até tem alguns apologéticos que dizem assim, se Jesus não tivesse mencionado o nome de Lázaro, talvez as outras tumbas que estavam... Seriam muitas pessoas ressuscitadas. Seriam muitas pessoas ressuscitadas. Talvez, uma ideia apologética. Talvez alguém teria falecido 2 dias, né, ali, 3 dias, mas é só Jesus. Então, pela mente, não tem como. Por que é bom deixar bem claro isso? Porque tem o curandeirismo, né, as pessoas que eu curo, morreu, eu curo. Sim. Então, as curas que aconteceram na Bíblia foram curas divinas. Curas divinas. Aí a gente já está falando de curas sobrenaturais. Curas milagres sobrenaturais mesmo, né? As doenças que são psicossomáticas, elas dependem elas originam da mente da pessoa. Sim, da através sugestão da pessoa. Da sugestão, daquilo que ela recebe e tal. Sim. Agora, a cura milagrosa já é a soberania de Deus. Já é a soberania de Deus, né? E claro que envolve a fé da pessoa, como o exemplo daquela mulher de 18 anos, ela foi com fé para receber a cura de Jesus, mas
mas é algo da soberania de Deus. É cura, Sobrenatural. sobrenatural. Outra coisa, não tem como criar membros amputados pela fé, pela mente. Eu citei o exemplo da cura orgânica de Jesus, do sumo sacerdote Malco, né? Que ele corta a orelha. Pedro corta a orelha dele, né? Corta a orelha dele ali, né, quando eles vão prender Jesus. E Jesus, ali no Evangelho de Lucas, ele deixa bem claro que ele põe a mão na orelha e, na mesma hora, a orelha ficou sarada. Então, pela fé, nós não podemos fazer isso. Pela mente, poder da sugestão, eu vou dar a sugestão, não. Isso, por quê? Porque isso é algo sobrenatural. Eu vou fazer uma dúvida que eu tenho. No caso, a fé, né, para as doenças psicossomáticas, é uma fé, né, que exige, através da fé, que ela é curada, doenças psicossomáticas, né? Através da fé. Através da fé. Seja ela fé natural ou seja Agora, a fé espiritual, agora, direcionado para alguém. Não tem a fé que é direcionada a um objeto, a água. Sim. Então, agora eu vou perguntar uma coisa. E as curas milagrosas? É necessário ter fé para você? não. As curas milagrosas não é necessário. Por exemplo, eu chego para você, eu vou curar, em nome de Jesus, você que está nessa cadeira de roda, desde que de nascença, Deus vai te curar, mas se você tiver fé só. As pessoas usam muito De acordo com a sua fé e a minha fé, nós vamos... Não, mas aí né? a pessoa que está ali, ela põe na cabeça dela assim, não, mas Deus vai me curar dessa... No caso, ela necessita de uma cura milagrosa mesmo, né? Sim. Não estou falando de Sim. psicossomático, milagrosa. Tetraplégico. Isso, no caso, ela põe na cabeça dela que ela precisa de fé. Aí ela fica assim pensando se ela tem fé ou não, ou o quanto a quantidade de fé que ela precisa para ter, fica se esforçando para aquilo. É necessário isso? O que a Bíblia fala sobre isso? Primeira questão, tem como medir a fé? Não. Não tem. Não tem como medir a fé. Mas vamos trazer a ideia que se uma pessoa ela pediu para alguém fazer a oração para ela, você concorda comigo que ela já pediu porque ela já tem fé, já depositou uma fé na pessoa que vai orar. Uhum. Mas a cura ela é milagrosa, independente da fé dela. Independente da fé. Mas é importante ter a fé. Então, a fé é um combustível. Não que a fé ela vai ser algo principal da cura. Não sei se ficou bem claro. Sim. Vamos supor, porque ela já foi, ela pediu, ela já tem fé. Só o ato dela então, aí já... já tem o ato, já tem a fé. Já então, tem não tem como. Tem muitas coisas que não tem como desvincular a fé da cura divina. Uhum. Uhum. Só temos que... A questão é diferenciar o que é uma cura divina. Uma cura divina é aquilo que a mente não consegue fazer. Uma cura de um tetraplégico de nascença, pela mente não tem como. Não é uma cura psicossomática. Entende? Uhum. Então, é uma cura milagrosa. É claro... Aquele cego de nascença foi uma cura divina, milagrosa. Uhum. Aquele cego que não tinha... Né, na verdade, esse cego de nascença, ele não tinha, né, o globo ocular. Então, além de Jesus, ele restaurou o globo ocular e deu a vista. Sim. E pelos estudos, dizem que ele não tinha nenhum. Então, é uma cura. Agora, aquele centurião que manda Jesus ir na casa dele para curar o seu servo. Não precisou da fé do servo? Não. Ele falou, pode ir para sua casa que ele já está curado. Uhum. Aí o que acontece? Aí ele usa a ciência, ele usa a razão, o empírico. O que é? Ele pergunta lá para o criado, que hora que ele ficou curado?
É, porque ele nem tinha ido embora, na verdade. Porque era distante. Ele foi para Jerusalém. Era 3 dias para ele chegar na casa dele. Que horas mais ou menos que foi curado o servo? Aproximadamente essa hora. Ele se lembrou da sugestão de Jesus. Olha a sugestão. A sugestão. E ele foi curado naquela hora. É um milagre. Por quê? Porque Jesus não estava lá. Vamos dizer, Jesus conhecia, porque Jesus conhece todas as coisas. Mas foi um milagre, mas foi instantâneo. Falou, pode ir que ele já está curado. Sim. Eu, na verdade, vi isso aqui uma vez na igreja. Eu fui cometido de uma pneumonia, né? E estava muito forte. Foi justamente logo quando eu ingressei a trabalhar com jovens. E ia ter um evento à noite aqui. A gente ia virar à noite, né? E eu cheguei muito mal mesmo. Eu estava com febre, tossindo. Foi antes da pandemia isso. E eu muito ruim mesmo. E tanto que eu falei, meu Deus, não vou aguentar, não vou resistir. Eu em nenhum momento pedi oração para o pastor. Nenhum momento. Porque assim, eu falei, eu vou passar a noite aqui do jeito que estou e pronto, acabou. Então, eu não tinha fé de nada de cura. Eu sabia que eu passaria a noite inteira daquele jeito, sofrendo do jeito que eu estava, com falta de ar e tudo mais. Só que terminou o culto, o pastor me chamou, falou, James, vem aqui. Preciso orar com você. E eu, né, amém, vim. Só aceitei a sugestão de vir. Mas em nenhum momento eu falei assim, vai ficar tudo bem, estou curado e pronto. Não. Mas no momento que ele colocou a mão na minha cabeça, ele me ungiu e começou a orar, meu corpo inteirinho começou a queimar. Eu nunca tinha sentido isso. Da cabeça aos pés. Eu comecei a sentir um calor. Eu já estava com febre. Mas eu comecei a sentir um calor assim, desceu o meu corpo inteirinho assim. Gente, é incrível. Mas no mesmo instante eu fui curado. Tá vendo? Eu passei a noite inteira aqui, teve gente que foi dormir. Eu vou dormir, eu preciso descansar. Eu estava aqui na ativa. Quem lembra, os jovens que estão nos assistindo, eles vão lembrar disso aí. Eu não parava. Então, naquele momento, naquele instante, isso foi uma cura milagrosa. Foi cura milagrosa ou foi cura psicossomática? Você nunca mais vai ter pneumonia? Não, vou ter. Então. Não vou ter. Não quero. Jesus, não. Não vou ter, em nome de Jesus. Não. Mas se você não se cuidar, observa que foi uma cura psicossomática. Por quê? Porque pneumonia está relacionado à friagem. As condições físicas. Uhum. Então, foi uma cura. Então, mas no momento assim... Na hora foi uma cura instantânea. Sim. Foi, na hora ali foi. Foi milagrosa. Foi milagrosa. Certo? Sim. Mais alguma coisa? Então, aí... deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Então, a questão da cura psicossomática, a fé não é necessário, porque é uma reação fisiológica, psicológica, e que gera uma relação através da sugestão, e o corpo responde àquela sugestão. Assim como, se eu falar, as suas mãos vão ficar coladas, ela fica colada. E assim como você fala, se você está nervoso, está doendo a cabeça, uma enxaqueca, por um problema, uma preocupação, então aí faz um relaxamento, uma sugestão, ela é aliviada e aquela dor ela some. Está com dor muscular, então por isso que é cura psicossomática. Outra coisa, na cura sobrenatural, a fé não é, que nós já falamos, né? Então, essas questões. Mais alguma coisa? Eu tenho a questão aqui agora da pergunta, né, aqui. Sim, deixa eu fazer. Faz a pergunta aí. Então, a gente falou aqui de doenças psicossomáticas, a gente aprendeu a separar o que origina da nossa mente, né? Sim. E aquilo que a gente necessita de um milagre mesmo, da parte de Deus, que não depende da nossa mente. E eu queria que você falasse para o pessoal, às vezes alguém está precisando receber uma cura, eu quero receber uma cura, estou precisando, né, estou com algum problema. O que essa pessoa deve fazer, primeiro? Então, vamos lá. Os 3 passos para a pessoa, anota aí, você que está em casa, quiser anotar, anota aí. Depois eu vou assistir de novo aqui para mim. Glória a Deus. Você precisa identificar qual é a área da cura. Precisa identificar. Então, é o primeiro ponto. Por que precisa identificar qual é a área da cura? Porque se for uma cura psicossomática, você não pode tomar o mesmo caminho. Você tem que mudar a trajetória. Um exemplo,
Se você está com uma úlcera e você quer a cura desta úlcera, quer uma cura milagrosa dessa úlcera, instantaneamente Deus arrancar essa úlcera nervosa. Mas qual foi a raiz? Foi algo psicossomático, nervosismo, uma vida de estresse. Má alimentação. Má alimentação. Falta de exercício físico. Então, entende que tem que... Exercício. Pare com isso, né? Prossiga. Vamos abafar o caso, né? Não, vamos cuidar. Então, é importante identificar qual é a cura divina que você quer. Então, identificando, aí você identificou. Aí tem os 3 pontos que você precisa identificar. Se é a cura psicossomática, se é uma cura espiritual, ou se é uma cura física. Ou se é a cura espiritual. O que envolve a cura espiritual? Pode ser uma possessão maligna, uma ação de Satanás na vida da pessoa. É a cura espiritual. Então, porque ela tem que identificar, porque aí ela vai saber como pedir a Deus. Em Tiago não diz que nós temos que saber, né, pedir, saber como pedir. Nós não recebemos porque pedimos mal. Então, para pedir corretamente, você tem que identificar qual é o tipo da sua doença. Então, aí, identificar a sua área. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quais as causas da doença? Então, identificou. É espiritual. Quais é as causas? É uma guerra espiritual com poderes espirituais, um exemplo, vamos dizer aqui, pessoas do mal fazendo orações contrárias, né? Um exemplo. Ou qualquer outro ataque espiritual direto de Satanás. Um exemplo nós podemos citar na Bíblia, um ataque espiritual foi de Daniel. Então, qual era... Ele queria, claro que ele não estava doente ali, estava orando, mas foi uma guerra espiritual. Pessoas que ficam com dor de cabeça toda vez que está chegando o horário do culto. Será que é isso, hein? O que será que é isso? Observa que é identificar... Eu lembrei do pastor Eliabe pregando. Outra guerra espiritual. Não, é porque eu estou Eu não estou falando que o pastor Eliabe está com dor de cabeça, é que ele viu uma pregação aqui de casal que fica com dor de cabeça. É complicado. Olha como é sério isso, irmão, Jameson e Rafael. Aí a pessoa está fraca na fé, não consegue chegar na casa de Deus. Por quê? Ela vai identificar que ela está com problema espiritual. Mas toda vez que ela vai se arrumar para o culto, chega a visita na casa dela. É uma guerra espiritual, principalmente para um novo convertido. Sempre vai acontecer alguma coisa para impedir a pessoa de chegar na casa de Deus. Então é identificar, é guerra, é espiritual, é identificar, é física. Se é física, é doença psicossomática. Um exemplo, eu vivo ansioso o tempo todo. Só penso no passado, no futuro, não vivo o presente. Então, é uma cura psicossomática. Então, a ansiedade é o mal, né, do século, a depressão. Sim. É uma doença psicossomática. Tem muita gente que está nos assistindo hoje que talvez esteja enfrentando isso, esteja passando por isso. Está passando por isso. Então, você tem que identificar. E pode acontecer da pessoa ter mais de uma doença. Ela pode ter uma doença física, psicossomática e espiritual, as 3 juntas. E aí? Então, é identificar e trabalhar em cima de cada uma e pedir a Deus, se assim a soberania de Deus, trabalhar e curar instantaneamente. Mas algumas podem voltar. Aí que está a questão, se é uma psicossomática. E Deus ele tem poder para curar todas. Né? Nós estamos separando, mas... Nós estamos separando só para que os irmãos entender. Aí, os nossos ouvintes entendam. Mas Jesus, ele tem o poder de curar todas. Então, identificar a causa da doença. E depois que identifiquei. Eu estou ouvindo, estou aqui.
no YouTube, ouvindo esse debate, essa entrevista. E agora? Eu identifiquei a minha enfermidade, compreendi a minha enfermidade, sei que eu tenho uma parcela de culpa. O que eu tenho que fazer agora? Ir até Jesus. Então, o conselho, mesmo como psicoterapeuta, hipnoterapeuta, o conselho infalível é você ir até Jesus. As curas que aconteceram na Bíblia, as pessoas foram até Jesus. Só quem ficou até o final é que vai saber o segredo, né? Só quem ficou até o final. Então, tem que ir até Jesus. Não tem como. Então, esse é o conselho para você receber uma cura divina. Não ir na direção de uns placebos, não. De água, de flor, não. Você pode até receber a cura, mas a cura melhor é quando Jesus entra na sua vida. Quando você vai ao encontro dele, semelhante a esta mulher com o fluxo de sangue, que foi até Jesus, semelhante daqueles 10 leprosos que distante eles clamaram, eles gritaram. Jesus, ele curou os 10. E é linda essa passagem, que só um ele curou a parte física e o espiritual. Então, Jesus tem cura para todos nós. Basta nós recebermos a sugestão de Jesus. E a sugestão de Jesus é essa: vinde a mim. Oh, glória! Vinde a mim. Então ele chama: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Talvez eu estou falando com pessoas que já está cansada de viver uma vida, mas eu observo que tem pessoas que só fala de enfermidade. Conhece pessoa? Que ela só fala de enfermidade. Então, como que ela vai ser curada? Que ela fala: a minha bursite, a minha tendinite, não é sua não, irmã. Meu irmão, não é sua não. Joga fora. Não é sua não. Fala: eu estou livre disso. Então, eles profetizam para eles mesmos a minha tendinite, a minha dor de cabeça, a minha gastrite, como um ursinho de pelúcia, algo de estimação, né? Então, você que me ouve, você talvez está cansado dessa situação. Mas o convite para você hoje, vai ao encontro de Jesus. Receba mas a sugestão de Jesus, talvez você na primeira sugestão você não é curado, mas persista em ouvir a sugestão de Jesus. O que Jesus tem para falar para cada um de nós que está aqui registrado, que é cura. Porque ela tem o poder, a Bíblia diz aqui que ela tem o poder de... Olha que interessante, como é maravilhosa a palavra. Ela tem o poder de penetrar entre a divisão da alma e do espírito. Lá eu acho que é em 1 Timóteo. Da alma e do espírito. Está falando da parte psicológica e espiritual. Das juntas e medula. Está falando da parte orgânica, o corpo, cura física. E é apta para discernir os pensamentos. Que é receber as sugestões, saber que sugestão eu estou recebendo. Então, a palavra de Jesus, ela tem o poder de nos dar esse discernimento, quando eu estou sendo influenciado ou não. Aí dá uma resposta mais firme dentro daquela questão, como que eu sei que eu estou sendo influenciado. Quanto mais nós aprendemos de Jesus, das sugestões de Jesus, conhecendo Jesus, nós vamos ser menos influenciados. Menos influenciados por tudo que está aí, que nos influencia. Então, receba a cura. A cura está nos seus pensamentos e está em Jesus. As curas psicossomáticas, você pode, pelo poder da sua mente, ser curado. Mas também Jesus pode curar também. Isso é maravilhoso, porque, ouvindo o senhor falar sobre a insistência, né? Porque tem gente que desiste muito fácil, né? Isso aí está dentro de muitos, né? E a gente vai para a palavra, a gente vê que quando Jesus chegou na casa dele, de repente chegou uma multidão. A Bíblia fala disso, né? Nos evangelhos fala que chegou muita gente, muita mesmo, a ponto de ter pessoas lá fora, aguardando por uma cura, aguardando para ouvi-lo e tal. E, de repente, chega alguns homens carregando um paralítico. E ali foi interessante, porque em nenhum momento eles desistiram. Não. Tanto que a palavra vai dizer, Rafael, que eles subiram pelo telhado com esse homem paralítico. Olha, que doideira, né? Parece que a gente falando assim,
Parece que era louco falar isso. Nada a ver, não existe isso. Mas a palavra de Deus fala que aqueles homens subiram no telhado com ele, e desceram ele pelo telhado onde Jesus estava. E Jesus só esperou a ação deles fazerem isso, entendeu? Jesus ficou esperando, não parou, não, em nenhum momento a Bíblia fala, Jesus parou e ficou esperando ou foi até ele. Não, eles foram até Jesus. E a cura veio através dos 4 homens, né? Através da fé dos 4. Dos 4, que Jesus deixa bem claro, é admirável a fé deles. Por causa da fé deles. Da fé deles. Não falou a sua fé, do paralítico, não. Não, falou da fé. Da fé deles, Da fé por causa da deles. fé Nesse deles. caso, Jesus não exigiu fé do paralítico. Não exigiu a fé do paralítico. Ele Mas tinha ele uma esperou, mas ele aguardou para a insistência. Sim. Falou, permanece. Tá cheio de gente aqui. Eles poderiam olhar e falar, não, vamos voltar amanhã, vamos voltar com a maca, porque tá cheio já, não vai sobrar espaço para nós. Não tinha onde entrar. O paralítico do tanque de Betesda. Ali era uma forma que é muito questionada, a questão se realmente descia o anjo ou não. Uhum. Mas o que eu quero trazer aqui é a questão que Jesus deu uma sugestão para ele. Jesus não precisou jogar ele no tanque. Eles tinham uma sugestão ali já, né? A sugestão deles era pular no tanque. Pular no tanque na hora que as águas estivessem agitadas. Sim, a sugestão era, mas para ele era impossível ele obedecer essa sugestão. Então, e até a ponto de Jesus, ali foi a cura divina, porque ele em nenhum momento ele nem conhecia Jesus. O texto fala que ele não conhecia Jesus, que ele falou, mas não tem ninguém que quando a água é agitada que me coloque no tanque. Tem ninguém. Ele ainda estava na sugestão. Estava na sugestão jogado. E depois que ele encontrou Jesus no templo, aí Jesus se apresentou para ele, eu sou Jesus que te curou. Olha aí. Então E o mais interessante é que Jesus não cobra nada de ninguém, né? Não cobra nada. Tanto que teve um que ele curou e no mesmo instante ele falou assim, um leproso, né? Ele falou, olha, não conta para ninguém. Vai primeiro no sacerdote para te examinar e depois presta o sacrifício. Sim. Ele não falou assim, vai, espalha para todo mundo que eu estou curando todo mundo. Não. Ele falou, não conta para ninguém. E por aquele homem, ele não resistiu, né? Ele foi e começou a contar para todo mundo. Quem não vai contar, né, gente? Então. Ele foi e contou para todo mundo. E por isso Jesus teve que sair dali daquela cidade e ir para outro lugar. Então Jesus não cobra nada, gente. Ele só está com as mãos estendidas aguardando uma posição nossa, né? Também, né? Então, Jameson e Rafael, a minha súplica hoje, eu não estou aqui. Claro que é importante mostrar o trabalho que eu tenho feito, né? Para a saúde mental, o psicoterapeuta, ele trabalha com a saúde mental. Ele leva a saúde mental para as pessoas. É uma saúde mental de qualidade. Uhum. E hoje eu atendo a uma clínica de dependentes químicos também. Mas o ponto principal é você que é evangélico, está dentro da casa de Deus, em depressão, uma vida de ansiedade no extremo, uma vida de enfermidade. Então, largue com essa ideia que Jesus vai curar. Jesus cura, mas você também precisa fazer a sua parte. Se é preciso procurar a medicina, a ciência, um especialista, procure. Não fique com vergonha. Então, hoje nós vivemos essa questão desse tabu, que procurar um psicoterapeuta é para os fracos, procurar uma ajuda psicológica é para os fracos. Não, você procurando, você está sendo forte. Porque você precisa estar... Porque como que você vai adorar a Deus enfermo? Lembra lá a sogra de Pedro? Estava enferma lá. Então, para adorar a Deus, nós temos que estar com o nosso corpo sadio, a nossa mente sadia, para a gente conseguir receber as bênçãos de Deus. Então, não seja ignorante nesta questão. Então, precisa procurar uma medicina? Procure. Uma ajuda psicológica? Procure. Para você realmente adorar a Deus com qualidade, não com sacrifício, porque nós vivemos isso, tempo de uma igreja enferma. Sim. Uma igreja enferma e que dificulta a evangelização. Tem uma questão que fala que nós estamos trabalhando mais para curar os soldados feridos dentro da casa de Deus. Porque eles estão sendo abatidos lá fora, né? Que estão enfermos, estão sendo abatidos lá fora e nós temos que curar eles aqui. Verdade. E isso
segura o nosso tempo, que nos impede de ganhar almas lá fora. É verdade. Então, em nome de Jesus, tenha uma qualidade mental. Pare com a ansiedade. Pare de ficar pensando que sabe, tem pessoa que pensa que o marido vai embora, que vai perder o emprego, vai passar fome, que vai ficar com a doença incurável. Aí trava. A Aí pessoa trava. Aqui, se for falar, pessoas que não dormem sem tomar um remédio. Tem que tomar um calmante para dormir. Isso é muito. Ó, pela ONU, são 121 milhões de pessoas que vivem em depressão hoje. 121 milhões de pessoas que vivem em depressão e que estão no nosso meio. Metade da população brasileira, vamos dizer assim. Sim, e muitas vezes... É muita gente. E muitas vezes você está conversando com uma pessoa que está em depressão e você não sabe, porque ela consegue disfarçar muito bem. Mas só Deus sabe quando ela chega na casa dela. Sim. Então, essa é a realidade que nós vivemos. Então, É verdade. é isso aí que nós estamos vivendo, irmão. Então, a gente gostaria, pastor, de aproveitar o senhor aqui, né? Nós já vamos encerrar, né, Rafael? Vamos. Mas para as pessoas, irmãos, que estão nos assistindo ainda, para que o senhor orasse por essas pessoas, né? Sim, vou orar. Para que essa luz que veio, eu acredito que o esgotamento, né? Na verdade, assim, vai ter menos gente, acho que nos hospitais agora, né? Se atenderem, né, a essas sugestões. Esse apelo, né? Esse apelo que foi falado hoje. É um apelo, nós estamos trazendo algo da fé espiritual, mas também um apelo que é a ciência, porque isso vai ajudar nos cofres públicos. Sim. Muitas vezes nós criticamos os governantes, mas o que eu estou fazendo, né? Para não estar indo para um hospital. Sim, a todo instante. Sentiu uma tonturinha, tem que correr para lá, porque eu estou morrendo. E não é, né? A gente acaba, no caso, como que fala? Elevando, né, os níveis os níveis de despesas, né, do orçamentário do município, do país. Então vamos lá, você que está aí, se você puder ficar com a sua mente tranquila, né, vamos fazer uma sugestão aqui. Isso é bom. Mas é um momento muito importante agora, viu, irmãos? Você que está nos ouvindo, se você puder fechar os seus olhos e você acreditar que você pode ser curado agora, por qualquer enfermidade que você está. Porque Deus, Ele pode curar todo tipo de enfermidade. Então eu vou orar por você nesta hora. E é no nome de Jesus. Eterno Deus e amado Pai soberano. Papai querido, sou grato a Ti, Senhor meu Pai, por esta oportunidade que o Senhor concede a nós nesta noite gloriosa, neste momento, Senhor meu Deus, a qual o Senhor nos concedeu, não só a nós que estamos aqui, mas os Teus filhos que estão aí, Senhor meu Pai, no YouTube, acompanhando esta live, Pai. Pai querido, Pai santo, o Senhor conhece a cada coração. O Senhor conhece, Senhor meu Deus, o que cada um necessita nesta noite. Qual é o tipo de cura, Pai? Pai querido, essa vida que já está cansada, Pai, de viver com esta dor de cabeça, com essa úlcera. Pai querido, essa pessoa que não aguenta mais, Senhor meu Pai, esse estado de ansiedade, de depressão, Pai. Até muitas vezes já pensou no suicídio, Pai. Pai querido, eu peço, Pai querido, no nome de Jesus, Pai. Pai querido, visita essa pessoa nesta hora. Pai querido, aonde ela estiver, Pai. Se estiver alguém nos ouvindo nesta hora nos hospitais, Senhor. Que o Senhor entre com a cura nesta hora no nome de Jesus. Pai querido, a mesma virtude que curou aquela mulher com fluxo de sangue, Pai. A qual Jesus, que de mim saiu virtude. Que nesta hora essas pessoas sejam tocadas pela virtude do Espírito Santo, Pai. Pela virtude que emana do trono de Deus nesta hora. Pai querido, Pai santo, toda enfermidade seja repreendida. Toda depressão, toda ansiedade, toda, Senhor meu Pai, toda doença talvez incurável, Pai. Pai querido, se estiver alguém, Senhor meu Deus,
que está, Senhor meu Pai, numa cadeira de roda, Senhor meu Deus. Pela fé também nós oramos no nome de Jesus, Pai. Pai querido, o Senhor pode levantar esta vida dessa cadeira de roda também, Pai. Porque é dada uma sugestão do céu nesta noite, Pai. Pai querido, Pai santo, no nome de Jesus, seja curado desta enfermidade. Ah, Papai querido, Pai santo, eu creio no milagre nesta noite. Eu creio, Pai querido, que vidas estão sendo restaurada nesta noite, psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, Pai. Pai querido, por isso, Senhor meu Deus, eu oro e já agradeço, Pai, pelas bênçãos concedidas nesta hora, Pai. Instantaneamente, milagres sobrenaturais estão acontecendo nesta hora, pelo poder da fé, pelo poder sobrenatural de Deus. Receba a cura em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, antes da gente finalizar, eu gostaria que o senhor deixasse o seu contato, tá? Para as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando, tanto do Instagram, Facebook, para seguir também a sua página lá, para acompanhar, pegar algumas dicas também com o senhor. Glória tá? a Deus. E se quiser também uma consulta, o senhor atende também consulta particular? Como Atendo, é presencial e online. Ah, é? Maravilha. Então, aí o senhor já passa o contato aí para a galera. Então, Bom. Daniel, o telefone é o 15, que é o WhatsApp, 15 997 650090. Fala para aquela câmera ali agora. Aquela câmera? Meu WhatsApp é o 15 997 650090. Também nós temos a página da igreja, Assembleia de Deus, Ministério Belém, Jardim Paraíso, é Daniel_Filho 2012. Também o meu Instagram é Daniel_Filho 2012. E também o YouTube é também Daniel_, é tudo para facilitar. Já lembrou, já colocou 3 sugestões ele colocou ali agora. Então, já decorou. 3 sugestões aí. Então, me acompanha lá, me segue no Instagram. Então, lembrando, no Instagram é mais a parte profissional, como psicoterapeuta, é mais a questão de hipnose e essa questão da ciência. No Facebook, na página da Assembleia, é questões espirituais só, questões da Palavra de Deus. E no Instagram, é a questão, no YouTube, é a questão mais como psicopedagogo, parte mais acadêmica aí de crianças com dificuldade de aprendizagem. Maravilha. Certo? E eu quero agradecer. Eu que agradeço a sua presença, por ter atendido o convite. Espero que a gente possa fazer mais. Com certeza. Esse diálogo é muito bom, né? Nossa, seria muito, meu Deus. Então eu quero agradecer. A gente já vai sair até mais leve daqui. Essa oportunidade aí de estar falando um pouco sobre esse assunto tão difícil, né? Um assunto bem difícil, mas de suma importância para a nossa igreja, né? E para a sociedade. Então eu vejo que foi uma utilidade pública hoje. Maravilha. nossa. Então a gente agradece também a todos os nossos irmãos que estão nos assistindo, né, que ficaram até o final. Você, irmão, que está nos assistindo de qualquer lugar do Brasil, que vai assistir futuramente, muito obrigado. E já pedimos para que você compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. Todos os seus familiares, né? Isso é muito importante. Passa para as famílias, passa para um amigo seu que você identificou que, de alguma forma, ou ele comentou com você, né, que está sofrendo de alguma enfermidade, de alguma doença, ou até mesmo depressão, ansiedade. Comenta com ele, fala, olha, assisti um vídeo lá legal da igreja, tal, pastor Daniel, que é hipnoterapeuta e psicopedagogo. E também, Jameson, se alguém quiser mandar no privado, no meu WhatsApp, tirando dúvidas, eu estou disponível aí também, para tirar as dúvidas também que surgirem aí, porque é muito importante não ficar com dúvida, para não sair falando que o pastor saiu falando heresia, né? Sim. Então, isso é porque a gente preza pela ciência, mas também preza pelo pastoreado, a qual nós temos ali se dedicado muito ao trabalho pastoral também. Graças a Deus. Amém. Agradeço a presença do pastor Daniel aí e uma boa noite, a paz do Senhor para todos aí. Valeu, galera, um abraço, fiquem na paz e até a próxima quinta, se Deus quiser. Em nome de Jesus, estaremos aqui. Um abraço.